Nessa noite, amém, irmãos? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Glória amém? a Deus. Glória a Deus, uma alegria imensa. Aleluia. Né? Receber a notícia que podemos estar juntos novamente. Glória a Deus. Meu coração está cheio de alegria por Aleluia. mim. Eu só ia estar aqui só falando, conversando com todos vocês. Não precisaria nem pregar. Glória a Deus. Porque a alegria já é muito grande no coração. É verdade, Jesus. Mas o Senhor ainda tem uma palavra aos nossos corações aqui Glória nessa a noite, Deus. amém? Aleluia. Glória a Deus. Opa. Pra ajeitar. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor na carta de Paulo a Filemon. Fica depois de Tito, antes de Hebreus. Jesus, glória a Deus. Pode aumentar um pouquinho? Isso. O Senhor é fiel e poderoso. Glória a Jesus. Enquanto você vai achando aí, carta de Paulo a Filemon. Epístola de Paulo a Filemon. Vamos ler o versículo 10 e o 11. E depois a gente vai lá para o 16. Depois a gente volta. Diz assim a palavra do Senhor. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu tornarei a enviar. Agora você vai lá no 16. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Amados, Martinho Lutero fala que essa carta ela é uma das melhores formas de expressar Meu Deus, o verdadeiro amor cristão. santo Deus. É forte, hein? Porque quem conhece um pouco da história de Paulo sabe que ele era perseguidor do povo de Deus. Quem conhece a história de Paulo sabe que ele, outra hora, ele era contra o povo de Deus. Só que um dia, no caminho para Damasco, ele teve um encontro verdadeiro com o próprio Jesus glorificado. Glória a Deus. Aonde ele escuta uma voz que fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que me chama a atenção é que quando ele cai no chão, ele fala: quem é o Senhor? E Jesus fala para ele: sou eu, Jesus, aquele quem tu persegues. Porque ele perseguia os crentes, ele perseguia os cristãos, o apóstolo Paulo. Por isso que eu repito a dizer que quando alguém te persegue, ou persegue a sua família cristã, ela não está perseguindo você, está perseguindo o próprio Deus, o próprio Jesus. Glória a Deus. Vem um pouquinho lá para cá. Está Muito longe de você? E ali Paulo, depois que ele se converte, ele fica 3 dias ali orando na casa de um homem chamado Judas, lá em Damasco, sem comer, sem beber, apenas em oração. E tem um profeta, um discípulo chamado Ananias, não um profeta, mas um seguidor ali de Jesus, um cristão chamado Ananias. Jesus aparece para ele em visão e fala assim: tem um homem chamado Saulo que está lá na casa de Judas, eu preciso que você vá lá e ore por ele. E esse homem fala: não, mas eu já ouvi falar de mal desse cara, esse cara perseguia cristão, esse cara, como que você quer que eu vou lá orar por ele? Meu Deus. Só que quando Jesus aparece em visão para Ananias e chama o nome dele, Ananias fala: eis-me aqui. Meu Deus. E quando você fala: eis-me aqui, você não tem como mais voltar atrás. Santo Deus. Não tem como.
Então Paulo ele já sofria um certo preconceito em meio dos próprios crentes por já ter sido perseguidor. Mas mesmo assim Ananias foi lá, orou por ele. Ele foi batizado. E ali em Damasco ele já começa a iniciar o seu ministério. Começa a pregar ali em Damasco mesmo, e os próprios judeus que eram contra os cristãos, que viam ele perseguindo, os fariseus ali falaram assim: ué, mas não era esse o Saulo que perseguia e agora está pregando? Meu Deus. Porque muitas pessoas não entendem quando Jesus realmente transforma. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que levam um tempo para começar a ser usado, para começar a fluir o ministério, mas tem pessoas que é isso aqui, ó. Meu Deus, é verdade, Jesus. E Paulo foi um desses. Santo Deus. Isso aqui, ó. Tem pessoas que não dá tempo, né? Não dá tempo de pensar. É forte. E ele começou a pregar, ele já começou de perseguidor, ele começa a ser perseguido. Santo Deus. Glória a Deus. E o que me chama a atenção é que Deus mostra um escape para ele sair daquela cidade. E ele sai, ileso. Mas no pensamento de Paulo, era assim: eu vou sair daqui de Damasco, eu vou para Jerusalém, encontrar com os outros crentes. Eu imagino o pensamento de Paulo falando: eu vou ficar feliz, porque agora eu estou do lado deles, eles vão ficar bem, eles vão me ajudar. Meu Deus. Só que quando ele chega em Jerusalém, Jesus, os crentes olham para ele e não acreditam. Santo Deus. Não acreditam no que Deus fez na vida dele. Não acreditam na transformação de Paulo. Eles ficam com medo. Santo Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Então eu imagino Paulo falando: nossa, eu tive um encontro com Deus, com Jesus, Jesus falou comigo, mas eu preciso me reentregar, eu preciso estar em comunhão com a igreja. Santo Deus. Só que ele sofre um pouco de preconceito porque ele tinha acabado de se converter naquele gás. Eu acredito também, às vezes ainda se libertando de alguns costumes agressivos, às vezes do jeito de falar. Só que se levanta um homem chamado Barnabé, e esse homem tinha uma consideração enorme na igreja primitiva, um homem que vendeu seus bens para ajudar a igreja, um homem que tinha uma consideração enorme. E esse homem fala assim: eu conheço a história. Meu Deus. Oh, Eu já ouvi Deus. falar. Aleluia. Que ele teve um encontro realmente lá em Damasco com Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Este homem realmente se converteu. Oh, glória. Santo é o teu nome, E o que me Jesus. chama a atenção é que Barnabé abraça ele. Aleluia. Barnabé acredita nele. Santo é o nome do Senhor. E muitas vezes Aleluia. o que falta pra gente é apenas alguém acreditar em nós. Meu Deus. Eu não sei do jeito que você chegou nesta live, Meu Deus. talvez até desacreditado, Oh, glória. com o seu ministério desacreditado, ninguém dando valor. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus, ele acredita em você. Oh, glória. Santo E é o ele teu vai nome, levantar Jesus. pessoas para acreditar no seu ministério. Aleluia. Ele vai levantar pessoas que vão olhar para você e falar: você é bênção. Eu quero você do meu lado. Eu quero você andando comigo. Eu preciso de você junto. E Barnabé fez isso com Paulo. Eles pegaram uma amizade tão grande que eles já fizeram até viagens missionárias juntos. Mas por que eu tive que falar essa introdução, sendo que eu li a carta de Paulo a Filemon? Aleluia, Jesus. Para que você venha entender que tudo aquilo que um dia alguém fez por você Meu Deus. é para você fazer por alguém. Santo Deus de Israel. Um dia alguém acreditou em você Oh, Jesus, obrigada, Deus. e agora é a sua vez de acreditar em alguém. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Só que Paulo, a Bíblia não conta detalhes, mas se você lendo esta carta você começa a entender algumas coisas. Esse homem tinha um homem chamado Filemon, e entendemos que ele tinha posses. Estudiosos dizem que ele tinha bens. Era um homem bem de vida,
mas ele era filho espiritual de Paulo. Meu Deus. Paulo ganhou ele para Jesus. E esse homem tinha a fama de ser um homem bom, Santo Deus. mesmo tendo dinheiro, mesmo sendo rico, tendo posses, era um homem bom, um homem amoroso, um homem que ele trazia ânimo para as pessoas. Glória a Deus. Se os crentes que estavam do lado dele, ele trazia ânimo. Meu Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer nessa carta de Paulo que ele reanimava o coração dos santos, que eles eram santificados. Ele reanimava os corações. Oh, glória, Santo Deus. E muitas vezes o Senhor quer isso de mim e de você. Oh, aleluia, Jesus. Trazer boas notícias. Oh, grande Deus, tu és exaltado. Ah, mas pastor, Senhor. como que eu vou trazer uma boa notícia diante dessa situação? Meu Ei, Deus. Ah, Jesus. Jesus é a boa notícia. Oh, glória, santo teu nome, Jesus. Ontem eu estava num culto no lar e o Senhor falou fortemente comigo sobre confiança. Aleluia. Sobre estar dentro do barco e saber que Jesus está no barco. Aleluia, glória a Deus. Então o que me chama a atenção é que Filemon era um homem de posse. Paulo tinha uma consideração enorme por ele. Só que ele tinha, por permissão da lei na época, ele tinha escravo. E eu não sei qual que era a visão naquele momento, naquela época. Mas entre nós não tem cabimento, né? Uma casa... Porque Filemon, para você ter ideia, foi abrir uma igreja dentro da casa de Filemon. Meu Deus. A igreja era na casa de Filemon. Meu Deus, glória a Deus. E hoje a gente está cada dia numa casa, né, sendo igreja. Graças a Deus. E Filemon fez como muitos irmãos fazem, abre as portas da casa. E Filemon abriu a porta da casa dele para ser uma igreja, para adorarem o Senhor, para o evangelho ser pregado, para a palavra do Senhor ser pregada. Mas o mais lindo é que Paulo chegava nos ouvidos do apóstolo Paulo que ele realmente era um homem muito bom, que ele realmente se preocupava com a obra, que realmente ele era um cara amoroso. Mas tinha um detalhe que ele precisava de Jesus, de Deus tratar na vida dele, era esse caso de ele ter um escravo na casa. Mesmo por permissão, né? Mesmo por permissão da lei da época. Mesmo dentro da lei, mas tem coisas que é dentro da lei que é fora da lei de Deus. Não adiantava nada ter um culto naquela casa se ainda tinha escravo dentro daquela casa. Meu Deus. Não adiantava ter um culto lá e ele ser amoroso com todos, mas ainda tem um escravo dentro da casa. Oh, Espírito Santo, fala conosco, Jesus. Não adiantava nada. Oh, Aleluia. aleluia. Não adiantava nada ele ser conhecido como uma pessoa que tinha palavra de ânimo para os irmãos, para os crentes, mas ainda dentro de casa ter um escravo. Meu Jesus da glória. É forte demais, Jesus. Então, desde já eu quero abrir um parênteses Meu Deus. para você prestar mais atenção dentro da sua casa. Santo Deus de Israel. Às vezes a gente é usado para pregar para muitas pessoas, a gente é usado para falar, e às vezes dentro da nossa casa tem um escravo. E a gente nem se deu conta. É lindo de ver como Jesus trabalha, como Deus trabalha. Porque mesmo Filemon tendo essa casa abençoada, essa fama de ser um homem bom, esse homem de posses, um homem próspero, um homem que Deus tem abençoado, mas ele tinha um escravo. Só que esse escravo, do nada, ele se revela. Ele se torna um escravo rebelde. E ele foge. Meu Deus. Ele foge. Santo Deus de Israel. E na época, irmãos, um escravo fugir era como a gente arriscasse a própria vida. Meu Deus. Porque se ele fosse pego, ele podia ser morto. A lei permitia
castigar, o dono castigar do jeito que ele queria. Meu Deus. Estudiosos dizem também que podia ter uma marca na testa de um F de fugitivo. Meu Deus. Mas eu não sei o motivo. Eu não sei se foi alguma pregação que foi lá dentro daquela casa mesmo que incentivou ele a fugir, a mudar de vida, a sair da escravidão, Meu Deus. a arriscar. Porque tem horas, irmãos, que a gente tem que arriscar. E aquele homem chamado Onésimo sai daquela casa, fugitivo. E pelo decorrer da carta você entende que ele não apenas fugiu, mas ele levou alguma coisa. Não sei se levou um cavalo junto, alguns dinheiro para conseguir, né, chegar a algum lugar na viagem. E Paulo, nessa época que ele foge, porque Paulo ele era assim, ele implantava a igreja se firmava e ele já ia para outro lugar. E o que me chama a atenção é que Paulo estava preso lá em Roma por pregar o evangelho. Meu Deus. E esse escravo fugiu justamente para Roma. Santo de Israel. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Estudiosos Oh, Espírito dizem que é 2.000 quilômetros. Meu É Deus. muita coisa. Santo, santo, santo é o Para Senhor. você ir de cavalo, de a pé, eu não sei. Não sei quantos meses durou essa viagem. Meu Deus. Não tenho ideia. Mas esse escravo fugiu para Roma. Meu Deus. E Paulo, quando esse escravo chega em Roma, Paulo estava preso. E eu não sei o motivo, quando ele chegou em Roma, que ele precisou ser preso e ficar junto com o apóstolo Paulo nessa prisão. Ele ficou tempo, pelo que dá para entender, ele ficou um pouco tempo. Paulo já tinha uma condenação maior, mas ele ficou pouco tempo naquele lugar. Mas tempo suficiente para Paulo ganhar ele para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes a gente acha que tem que ser vários cultos para uma pessoa se converter. Aleluia. Muitas vezes a gente acha que a pessoa tem que comer a Bíblia para ela virar crente. Não. Esse escravo, eu acredito que foi tudo para você ver como o Senhor ele encaixa as coisas. Aleluia, tem um propósito. Tudo é um propósito. Paulo é preso. O escravo sai, foge do seu senhor, é pego em Roma, preso. E ali Paulo, eu imagino Paulo conversando com ele e ele contando a história dele. Eu até imagino Onésimo falando para Paulo: eu lembro do Senhor. Meu Deus. Eu lembro do Senhor lá em casa. Sabe a casa de Filemon? Onde eu era escravo? Eu já fui lá servir água. O Senhor nunca me viu limpando aquela casa? Oh, Espírito Santo, fala conosco. O Senhor nunca me viu recebendo ordens? Só que eu cheguei no meu limite, o apóstolo. Eu imagino ele falando para o apóstolo Paulo: eu sei que o Senhor é um homem de Deus. Mas eu cheguei no meu limite, eu não aguentava mais. Porque tinha culto quase todo dia lá naquela casa. E eu ouvi falar de Jesus que liberta, mas eu continuava preso. Meu Deus. Eu continuava sendo escravo. Como que Jesus liberta? Santo Deus de Israel. E essa carta, irmãos, ela foi escrita num dos piores momentos de Paulo preso. Paulo ganhou esse homem para Jesus nos piores momentos da vida dele. Santo Deus de Israel. Entenda uma coisa: nos seus piores dias,
o Senhor vai arrancar o melhor de você. Oh, glória! Eu creio, Jesus, é desse jeito. Das suas piores lutas, aonde o Senhor vai arrancar tudo que você pode oferecer. E Paulo já estava ali, já tinha Timóteo, mesmo Paulo preso, Paulo já tinha contato com Timóteo já estava ali, eu imagino Timóteo já fazendo a obra ali pelos lugares de Roma e ele orientando. E como eu falei, o que dá a entender é que Onésimo não fica muito tempo, mas ele se converte naquela prisão. E o que me chama a atenção é que pelo que eu entendo desta carta, Onésimo começa a fazer a obra naquele lugar. Onésimo chega a ser o braço direito de Paulo. Por isso que a Bíblia não fala quantos anos eles ficaram juntos, presos, não fala quantos anos Onésimo ficou trabalhando ali na obra do Senhor enquanto Paulo estava preso. Mas Onésimo se converteu de verdade, Paulo discipulando ele mesmo da prisão. Eu acredito que Paulo podia receber algumas visitas. Então ali Paulo discipula aquele homem que outro tempo era escravo, não tinha perspectiva de vida. Eu acredito que os escravos eles vinham de descendentes de escravos, já iam indo sendo escravos. Tanto que o nome Onésimo quer dizer útil. Meu Deus. Era o nome que davam para escravo. Meu Deus. Vem cá, você é útil para mim, vem cá. É forte. Só que o que Paulo estava fazendo é que ele realmente se tornasse útil. Aleluia! Glória! Santo teu Talvez nome. ele, como um escravo rebelde, Meu Deus! ele não estava sendo útil. Oh, Espírito Santo, aleluia! Mas agora com o coração convertido, como servo de glória Deus. a Deus, aleluia! Santo teu Amados. nome, Jesus! Oh, surianda, labachuri, canta lá. Porque ele era escravo, trabalhava sem ganhar nada. Canta lá, aleluia! A gente sabe como que é, muitas vezes a gente se pega reclamando, eu ganho pouco, eu trabalho muito, mas ganho pouco. Agora se coloque no lugar de Onésimo que trabalhava sem ganhar nada. Meu Deus! Malemar para comer, porque se não comer também não consegue trabalhar. Mas Paulo, o apóstolo Paulo já estava também numa idade, ele já era velho. Paulo já tinha vivido muito no Evangelho, já tinha sofrido muito, já tinha sido muito também abençoado. Deus já tinha... Ele já era maduro. Aleluia! Para você entender. E assim como Barnabé acreditou em Paulo, Oh, Jesus! Levanta os Barnabé. Paulo também acreditou em muitas pessoas. Aleluia! E uma dessas pessoas foi Onésimo. Glória a Deus! Porque você acreditar numa pessoa que já deu certo é fácil. É. Agora você acreditar numa pessoa que ninguém nunca viu dar certo. Ninguém acredita. Ninguém acredita. E Paulo acreditou. Aleluia! Eu Paulo creio. acreditou nesse homem chamado Onésimo, escravo. Aleluia! Só que Paulo ele Oh, grande era muito leal também às coisas de Deus e às coisas certas. Meu Deus! Então ele viu que realmente Aleluia! ele estava fazendo algo também que não ia agradar a Deus e nem ia errado também aos olhos dos homens também, porque ele estava encobrindo um escravo que precisava resolver algo lá com o seu senhor. Meu Deus, o Senhor falando de resolver de novo. Não adianta o Onésimo estar ali fazendo a obra, sendo que tem pendência do passado lá atrás, Meu Jesus! para resolver. Glória. Oh, Senhor, nos ensina, nos ajuda nesta noite. Eu imagino Senhor. Paulo, o apóstolo Paulo conversando com ele em alguma das suas visitas à prisão, Orianda, lava, ou até mesmo ainda na prisão ali falando: Filemon, Onésimo, é o seguinte, vai fazendo a obra aqui, vai se preparando, e quando você estiver preparado eu vou ter que te mandar de volta Meu Deus! para o seu Senhor. Quando você estiver preparado, um missionário, um servo de Deus, com o coração curado, Oh, glória! porque eu Oh, sei
Eu imagino ele falando para Onésimo: eu sei o quanto você já foi humilhado naquele lugar. Eu sei o quanto você já foi humilhado. Eu sei. Mas é o seguinte, eu quero te curar disso. Aleluia. Jesus quer te curar disso. Oh, Espírito Santo, obrigada, Jesus. Eu imagino Onésimo falando para ele: apóstolo, o Senhor foi como um pai para mim. Aleluia. Eu estou aqui para que o Senhor me orientar. Aleluia. Ainda mais Paulo, que já estava senhor de idade. Meu Deus. Coisa tão boa é você sentar do lado de alguém, um crente velho, velho de igreja, crente mesmo, muita experiência, irmão. É coisa linda. Você aprende demais. Os anciões, você aprende muito. Oh, Jesus, é verdade. Uma Deus. sabedoria que já passou por muita coisa. Então eu imagino Paulo conversando com ele: ô filho, eu acho que já está na hora de você voltar. Meu Deus. Só que é o seguinte, calma. O Senhor está no controle. Porque voltar não é fácil, irmãos. Ainda mais para um lugar que você já foi humilhado. Oh, aleluia. Ainda mais um lugar que você, para ele, naquele momento, ele não sabia como iam recebê-lo. Ele não tinha ideia. Meu Deus. Ele estava indo totalmente na confiança. Na confiança do próprio apóstolo Paulo naquele momento. É a mesma coisa eu falar assim para alguém: irmão, pode ir lá falar com o pastor tal, que fala que é o pastor Marinho que falou. Meu Deus. A pessoa vai confiando em mim, no que eu representei para aquela pessoa. É forte. E o apóstolo Paulo representava muito para o senhor de Onésimo, Filemon. Porque Filemon era o filho espiritual também. Olha aí. De Paulo. É forte demais. Por isso que na casa do Senhor não tem quem tem dinheiro, quem não tem, não. A casa do Senhor, o tratamento é diferente. Aleluia. Obrigada, Jesus. Paulo acreditou em Filemon, que era próspero, e acreditou em Onésimo, que era escravo, que não tinha nada. Deus lindo e fiel, aleluia. Poderoso é o Senhor Jesus. E o nosso papel é acreditar nas pessoas, glória. não no que ela tem. Oh, Espírito Santo, obrigada, Jesus. Oh, Acreditar aleluia. em um escravo. E estudiosos ainda dizem que ele era um escravo, não era qualquer escravo. Estudiosos dizem que ele era um escravo doméstico. Porque ele sabia ler, ele conseguia, de confiança, porque para trabalhar ali igual no palácio, né, Daniel tinha que ser preparado para trabalhar na casa e dos senhores, para trabalhar dentro da casa, você tinha que ter educação, para tratar uma visita bem, para conversar, para falar. E aquele escravo, eu imagino que Paulo conversando com ele, e ele entende. Ele entende que ele precisa realmente voltar e acertar as contas. Meu Deus. Eu sei que para ele com certeza não foi fácil. Santo Deus. Você imagine como foi essa viagem para ele. Só que Paulo falou assim: calma, filho, você não vai assim de mão a banana. Eu vou escrever uma carta com o meu nome. Porque, irmãos, a carta antigamente representava muito. Aleluia. Tanto que Neemias, quando teve que ir para Jerusalém reconstruir os muros, ele pediu cartas para o rei de recomendação, de referência. Aleluia, Jesus. E as cartas representavam muito. E Paulo escreve esta carta para Filemon. E sabe o que é mais lindo? É que Onésimo, tudo indica que ele também não foi sozinho, voltou. E ele foi com mais outra carta, que é a carta de Paulo aos Colossenses.
foi Onésimo também. Junto com Tíquico. Nome difícil de falar. Foi eles dois que também foram juntos entregar a carta. A igreja lá aos Colossenses. Então Paulo, sem saber a resposta, se Filemão ia deixar ele como escravo, Paulo já estava usando ele como missionário. Meu Deus. Porque Paulo já tinha fé que tudo ia dar certo. Eu creio assim, Jesus. Então Paulo escreve essa carta e o que mais me chama a atenção é que Paulo ele começa a escrever na carta, porque antigamente o remetente não era no final da carta igual é hoje. O remetente era logo no começo da carta. E ele não escreve assim, eu, apóstolo, reverendo Paulo, não. Ele escreve assim, Paulo, prisioneiro. Meu Deus. Por causa de Cristo. Primeiro ele já tira o seu título. Ele já se iguala a Filemão. Fala assim, ó, estamos aqui por causa de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Por que prisioneiro por causa de Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele entendia que a vida dele estava no controle de Cristo. Então se ele estava preso é porque Cristo quis. Então é por causa de Cristo. Entendeu? Ah, eu tô passando essa luta, irmão, mas se você está em Cristo, então é por causa de Cristo que você está passando. Porque sua vida gira em torno de Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro. Então ele começa falando esta carta e ele começa a saudando, falando, ó, Timóteo também está mandando saudações. Manda um abraço aí pro Arquipo, que estudiosos dizem que era o próprio filho de Filemão, que também tomava conta da igreja, que a irmã Áfia, que era a esposa de Filemão. E ele começa a saudando. E ele chega, e no começo da carta ele já fala aqui, ó, Filemão, eu sempre lembro de você nas minhas orações. Imagina ele começando a ler essa carta. Eu imagino, antes disso, Onésimo no meio do caminho, orando a Deus, um homem transformado. Quando Filemão olha para ele, quando Filemão vai falar algo para ele, ele fala, calma, eu tenho uma carta. Meu Deus. Do apóstolo Paulo. O quê? De quem? O apóstolo Paulo? Meu amigo, meu pai na fé? Peraí, deixa eu ver. Então Paulo começa saudando. Paulo começa a se diminuindo, falando, ó, eu sou prisioneiro, eu sou Paulo, prisioneiro por causa de Cristo. Ele começa a se diminuir. Ele começa a saudar a esposa dele, começa a saudar o filho. Aí ele começa a falar assim, ó, Filemão, eu lembro. Toda vez que eu oro, eu lembro de você nas minhas orações. E meu coração se alegra, porque eu tenho visto o seu cuidado com a igreja, eu tenho visto o seu cuidado. Amados, o Senhor está falando com alguém aqui. Eu tenho visto o seu cuidado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu tenho visto o seu cuidado com a igreja. Oh, Espírito eu tenho visto o seu cuidado com os irmãos. Pastores que estão vendo essa live, bispos. Deus tem visto. Deus tem visto. Deus tem visto o cuidado. Então o apóstolo Paulo começa a primeiro elogiar e reconhecer o trabalho. Tem pessoas que é contra elogiar. Já ouvi pastores falando, eu não gosto de elogiar muito, porque depois a pessoa, não, irmão. A Bíblia aqui já está mostrando o contrário para mim. É tão bom você ser elogiado quando você realmente merece. Não bajulador não, irmão. Não confunda. Paulo aqui não está bajulando Filemão para Filemão fazer a vontade. Não. Paulo está reconhecendo o trabalho que está sendo feito. É tão bom você olhar para um obreiro e falar, você é bênção, irmão. Deus tem te usado. Meu Deus. Olhar para missionário, Deus tem te usado, missionário. Ô pastor, que bênção, hein? Deus tem te usado. Ô levita, continua. Deus tem falado com você aí nesse louvor que você canta. Orar não. Aleluia. Deus tem se alegrado aí, a igreja está de pé por causa das suas orações. É desse jeito, Jesus. Reconhecimento de trabalho. E Paulo, ele reconheceu. Falou, Filemão, realmente, o que tem chegado aos meus ouvidos
é que você está fazendo um excelente trabalho. Só que ele começa a entrar a partir do versículo 9 da carta de Paulo a Filemon. Ele começa a falar para Filemon o motivo desta carta, que era Onésimo. Ele diz assim, ó: pelo que ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que me convém. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal, prisioneiro por causa de Cristo. Primeiro ele fala assim: ô Filemon, antes de tudo, eu quero que você entenda que mesmo eu sendo o apóstolo, mesmo eu tendo uma autoridade espiritual maior que a sua, Filemon, eu poderia... Você está embaixo da minha cobertura, né? Eu poderia estar te ordenando, ó, recebe Onésimo aí, pronto e acabou. Não, mas eu quero que você faça o que eu vou te pedir antes que eu te peça. Eu quero que você entenda que é por amor. Meu Deus. Não é por obrigação. Meu Deus. Grande Deus. A obra é feita por amor e não por obrigação. Você entendeu isso? Paulo chega para Filemon e fala assim: eu não quero te obrigar a nada, eu quero apenas que você entenda o que eu vou te pedir, mesmo eu sendo Paulo, quem eu sou, prisioneiro por causa de Cristo, eu quero que a sua resposta seja por amor. Então ele fala assim: eu peço-te por meu filho Onésimo. Ele já coloca Onésimo como filho dele espiritual, que gerei nas minhas prisões. Esse filho foi gerado no pior momento de Paulo. Os filhos não têm diferença, mas tem filho que você fala: meu Deus, esse filho apareceu num momento difícil da minha vida. Um filho especial para ele, para Paulo. Paulo tinha um carinho enorme por ele. É forte, ó. E Paulo tinha um carinho enorme por esse filho espiritual. Ele falou assim: qual no outro tempo ele era inútil para você, Filemon, por ser um escravo rebelde, mas agora ele é muito útil para mim e para você. Sabe por quê? Porque Paulo estava dizendo para ele: agora ele não vai ser escravo, não, agora ele é irmão em Cristo, ele vai te ajudar na obra. Oh, glória! Oh, glória! Oh, aleluia! Ele fala assim: ô Filemon, faz o seguinte, eu quero que você receba ele como se fosse o meu coração. Sabe o que ele estava falando para Filemon? Saiba de uma coisa, Filemon. A opção é sua, mas se você machucá-lo, Onésimo, saiba que você vai estar machucando o meu coração. E se você tratar bem Onésimo, você vai estar tratando bem o meu coração. Aleluia, glória a Deus. Então ele compara Onésimo como o seu próprio coração. Fala: Filemon, recebe ele como se fosse o meu coração. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Meu Deus. E ele fala assim: ó, bem que... Olha que ele fala assim ainda para Filemon: eu queria... Tão benção que ele é, que eu queria que ele ficasse aqui comigo. Aleluia. Mas eu não quis fazer isso sem a sua aprovação, porque ele pertence a você agora. Legalmente, ele é tua propriedade. Mas eu não quis fazer isso, deixar ele aqui sem o teu consentimento. Humildade. Aleluia, Jesus. Paulo era humilde. Jesus. Paulo não era soberbo. Aleluia. Eu acredito que ele aprendeu isso com Jesus. Meu Deus. Ser humilde. E a humildade te leva longe, irmão. Aleluia, glória A a Deus. humildade te leva muito longe. Santo de Israel, aleluia, Jesus. Então Paulo, ele foi humilde, ele falou assim: ó,
eu queria conservar ele aqui, mas não tem como, não posso, sem o seu consentimento. Ele fala assim, ó, mas nada quis fazer sem o teu parecer, porque o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Ele quis dizer assim, não quero te forçar nada. Amados, entendam uma coisa, na casa do Senhor, na obra, em qualquer lugar, quando se trata de obra do Senhor, não pode ser forçado. Se você fazer forçado, eu tenho quase certeza, eu tenho certeza que Deus nem recebe. É por amor. Ah, que droga, eu vou ter que cantar um louvor lá. Irmão, nem sai de casa. Nossa, vou ter que socorrer meu irmão lá, misericórdia, viu? Não. Mesmo sendo difícil, tem hora, você vai ter que... Amém? Vamos lá? Força. Bora! Porque não é por força. É por amor. Então ali Paulo começa a falar com ele, falou assim, ó, porque bem pode ser que ele tenha te separado por um tempo, para que retivesse para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Meu Deus. Ele falou assim, ó, Onésimo pode ter se separado de você por um tempo. Ele pode ter ficado um tempo longe de você aí, Filemão. Mas agora você vai ter ele para sempre. Do seu lado. Glória a Deus. Não como um servo. Esquece esse negócio de escravo, ó. Como irmão em Cristo. Ele agora é meu irmão, então ele é irmão seu também. Meu Deus. Agora você imagine. Você imagine que eu vejo as lágrimas no rosto de Filemão vendo esta carta. Fala, que amor é esse que esse Paulo tem, sem conhecer direito? Mas é que Paulo recebeu o amor de Barnabé lá atrás. Meu Deus. Barnabé acreditou nele quando ele não era nada. Meu Deus. Sabe aquela pessoa que acreditou em você quando você não era nada? Oh. Gratidão. Aleluia. Glória a Deus. E sabe qual que é o melhor jeito de você agradecer a Deus? Contribuindo com a obra. Andamento. Aleluia. É forte. Glória a É Deus. lindo demais. Santo de Israel. Então ele fala assim, ó. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-lo como a mim mesmo. Ele fala assim, ó. Se realmente você me considera, Filemão, recebe Onésimo aí como se fosse eu. E ele ainda fala assim, ó. Eu sei que você ainda vai fazer melhor do que eu pedi. Paulo conhecia tão bem Filemão, que ele falou assim, eu sei que você vai fazer. Eu vou falar para você dar comida para ele, mas você vai fazer bem mais. Meu Deus. Porque ele realmente tinha uma pessoa convertida ali. Filemão realmente estava convertido. Então ele recebeu Onésimo realmente como irmão. E é lindo demais porque às vezes a gente fica em dúvida. Porque a carta não tem assim... E Paulo e Filemão recebeu Onésimo, né? Não tem assim o final da história. Mas tem uma coisa que eu estudei, aí você começa a ligar que realmente ele aceitou Onésimo. E ali, ó, ele fala assim, ó, eu, Paulo, da minha própria mão escrevi. E eu pagarei para ti, não disser que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que eu te digo. Lembra que eu falei que no começo o Onésimo poderia ter levado um cavalo ou dinheiro de Filemão? Então Paulo fala assim... Então Paulo fala assim, ó...
ainda que ele te causou algum prejuízo, faz o seguinte, põe na minha conta. Meu Deus. Olha o que Paulo fala. Põe na minha conta que eu pagarei tudo para você. Mas é o seguinte, eu não vou precisar de lembrar você que eu ganhei você para Jesus, né? Sabe o que ele está dizendo? Não esquece que você também me deve. Meu Deus. Mas Paulo querido estava dizendo assim, para não que, tipo assim, jogando na cara. Mas aqui é para ele lembrar da onde Paulo tirou ele. Da onde Jesus tirou ele através de Paulo. Consertando aqui. Paulo foi um instrumento para tirar Filemão com certeza do lamaçal do pecado. Então Paulo fala assim, eu não preciso te lembrar que você também me deve. Mas amém. Mas faça o que eu te pedi, reanima meu coração. E em Colossenses, deixa eu ver aqui, se eu acho aqui. Em Colossenses, no capítulo 4, vamos ler 3 versículos. Porque você pode estar se perguntando, mas essa carta não tem final, não fala se Filemão recebeu Onésimo, se eles ficaram bem, se eles voltaram a ser... Mas aqui mostra que Onésimo, ele virou um missionário, um servo fiel. Então realmente ele não voltou a ser escravo. Tá aqui, ó. A prova está aqui em Colossenses, no capítulo 4, do versículo 7 ao 10, ao 9, 7 ao 9. Diz assim, ó: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, saber como Paulo estava, o qual vos enviarei para o mesmo fim, para que saiba das vossos estados e console o vosso coração, juntamente com o novo convertido Onésimo, amado e fiel irmão. Meu Deus. E dos vossos, sabe por quê? Porque ele era de Colossos aí, ó. Ele falou assim, ó, ele é um de vocês aí, ó, Onésimo. E é dos vossos. E eles vos farão saber tudo o que há aqui se passa. Olha o que Deus fez na terra que ele foi escravo. Meu Deus. Ele voltou missionário. Meu Deus. Olha que forte, irmão. Por isso que às vezes ele fala assim, no lugar que o inimigo me usava, hoje Deus me usa. Olha que bênção. Não é lindo isso? É. É forte demais, né? Demais. Então ali, isso mostra que de escravo, Onésimo se tornou um grande missionário. Meu Deus. E de um homem que foi chamado de ladrão, fugitivo, servo amado. Meu Deus. Amado servo fiel, irmão amado. Glória a Deus. Deus está mudando o título aí de muitos nomes aí. Glória a Deus. O título que o mundo te acostumava a chamar. Meu Deus, aleluia. Mentiroso. Oh, Espírito Sem vergonha. Santo. Oh, aleluia. Mau Muda, caráter. Senhor, rótulos nessa noite. Deus muda. Oh, Servo aleluia. fiel. Glória a Deus. Bênção de Deus. Oh, aleluia. Irmão Santo muito nome, amado. Jesus. O Senhor, Ele muda. Oh, Espírito Santo. Ele muda o nome. Oh, me canta lavaz. Então o que eu Aleluia, Jesus. quero colocar no coração aqui? No começo dessa campanha, que é o primeiro dia. Hoje tivemos que fazer de live mesmo. Eu tenho certeza que Paulo, essa causa de Onésimo, ele se colocou de joelhos. Meu Deus. É forte. Ele se colocou de joelhos porque intercedendo, não só na carta,
mas para que devia dar tudo certo. Eu não sei a causa. Eu não sei a causa que tanto você almeja. Não sei a causa que você está pedindo para Deus. Mas eu queria que você se colocasse de joelhos nessa causa. Antes de você dormir, pegue firme na oração. Realmente se coloque na causa de joelhos. E você vai ver Deus mudar a sua história. Aleluia, eu creio. Assim como fez na vida de Onésimo. Sem pai, sem mãe, escravo. Sem emprego, sem perspectiva de vida. Sendo jurado de morte. Porque o Senhor não desiste de você. Aleluia, glória a Deus. E Ele nunca vai desistir. Santo de Israel, Eu aleluia. gostaria que aí na sua casa você colocasse a mão no seu coração. A Tainá vai estar adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Coloque. Aleluia. Porque o amor é tão grande. O amor do Senhor é tão grande. Que transferiu para Paulo e Paulo transferiu para Onésimo. E eu sei que Onésimo vai transferiu para outra pessoa. E assim é a nossa vida. A gente vê o amor de Deus tão grande em nós que a gente não consegue ficar só pra gente. A gente tem que transferir para alguém.